Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você aqui nessa sexta-feira pela manhã, véspera de jogo. Amanhã a gente sabe que o Vasco tem um importante compromisso contra a equipe do Criciúma, com uma ampla cobertura do canal aqui, Ave Mais, e também do Atenção Vascaínos. Amanhã a gente já começa aí cedo, fazendo o esquenta para o jogo, todos os profissionais aí envolvidos na cobertura, desde cedo em São Januário, pré-jogo a partir das 14h30, enfim. Amanhã é dia que eu gosto, dia de jogo, dia de jogada bonita, dia de jogada feia, dia de analisar esquema tático, por que ganhou, por que perdeu. Deixa eu até bater na madeira aqui. Perdeu não, porque ganhou. Amanhã é só porque ganhou, tá? Enfim, só que hoje, torcedor, a minha resenha por aqui fica em cima da escolha do novo executivo do Vasco, Pedro Martins. Notícia ontem, amplamente já debatida por toda a imprensa, e eu quero trazer aqui o meu ponto de vista. Aliás, ontem, eu e a Jéssica Ventura e o Sérgio Quindi, a gente estava ao vivo, aqui mesmo, no Ave Mais, no Resenha, e 5 minutos depois que a gente saiu do ar, veio essa notícia aí que o Pedro Martins pediu o seu desligamento junto ao Cruzeiro e seria o novo executivo do Vasco. Só que ontem mesmo, no Resenha ao meio-dia, eu deixei aqui claro que eu não consigo ter a convicção que o novo diretor executivo do futebol do Vasco vai poder ter aquilo que todo mundo quer no seu trabalho. Seja qual for a atividade profissional que você que está aí me assistindo, você gosta e deseja ter autonomia. E essa autonomia me parece que é algo que só quem sente na pele e consegue trabalhar com a empresa 777 é que pode ter a exata noção do que pode e o que não pode. A gente já teve, até agora, 2 funcionários ocupando essa função. O primeiro, Paulo Brax, que aparentemente soube melhor lidar com os caras. Eu, particularmente, já conversei e já falei para vocês aqui várias vezes que eu era favorável à troca do Paulo Brax, porque eu achava que aquela relação, principalmente com o torcedor, estava muito desgastada, mesmo vendo pontos positivos e pontos negativos, enquanto o futebol estava sob a sua administração. O Vasco foi ao mercado e trouxe aí, como a galera gosta de falar, o tubarão dos executivos. Talvez uma aprovação não só maior se fosse o Rodrigo Caetano, o anunciado, porque o torcedor do Vasco já tem aí uma memória afetiva com esse nome. O Alexandre Matos chega e a gente sabe o que aconteceu. Um trabalho realmente muito abaixo, interrompido em 90 dias, algo completamente sem pé nem cabeça. Se a gente parar para pensar, no futebol brasileiro, a troca, por exemplo, de treinador é algo corriqueiro. Agora, um executivo do tamanho do Alexandre Matos não conseguir sustentar em 90, 100 dias o seu trabalho é algo que surpreende e fica bem nítido a dificuldade que é trabalhar com a empresa americana. E daí, torcedor, é assim, se eu quiser me apegar a pontos positivos, eu posso trazer aqui alguns parâmetros. Por exemplo, o Pedro Martins, e isso eu li em algum lugar, que foi, inclusive, a notícia do André Rizek, que foi o primeiro jornalista do Brasil, que trouxe aí esse acerto do Pedro Martins com o Vasco. Segundo o André Rizek, uma das avaliações da empresa norte-americana é que o Pedro Martins no Cruzeiro gastou menos do que a empresa norte-americana gastou para montar o elenco do Vasco, e ele conseguiu resultados mais expressivos. Aí já tem um primeiro recado que eu gostaria de trazer aqui. Deixa eu só entender uma coisa. Será que daqui para frente eles vão querer investir menos, então? É um recado trazendo um profissional que gastou menos e teve mais resultados mais expressivos? É um ponto de vista que eu tenho que considerar. Será que é esse o caminho que eles vão querer tomar daqui para frente? Segurar um pouquinho mais ou não? Eles veem nele a possibilidade, se tiver
com grana na mão, poder fazer um trabalho melhor do que os antecessores que tiveram no Vasco. Esse é o primeiro ponto, que a gente não vai ter nunca essa resposta. Porque a empresa norte-americana é uma empresa completamente nula quando o quesito é comunicar com o torcedor. Eles aparecem e desaparecem, soltam 3, 4 frases ao vento, uma entrevista sempre para o mesmo veículo, e o torcedor do Vasco fica meio sem saber o que pensar. Então, assim, de positivo no Pedro Martins essa questão, que no Cruzeiro o orçamento não era tão grande e teve resultados melhores que o Vasco, que também não é muito difícil, porque os resultados do Vasco aí, ultimamente são resultados pífios, ridículos. E se tem algo de positivo que eu li ontem, e eu acho que se é real, e com certeza é, porque eu vi em mais de um local, o Pedro Martins foi o responsável pelo projeto esportivo do Atlético Paranaense. E isso é um ponto fundamental positivo a favor do Pedro Martins. Porque eu vou falar um negócio para vocês. Se tem algo que o Vasco não tem, se chama projeto esportivo. O projeto esportivo do Vasco é algo assim que não tem. Você pode ser o cara que tenha as melhores condições para analisar o que é um projeto esportivo de um clube. Você vai analisar de cara que a 777 não tem um começo, um meio e um fim. Porque lá no início, a história que passaram e que era o medo do torcedor vascaíno, e eu me incluo nessa história, era que eles apostariam em jogadores jovens, que tivessem um bom poder de revenda lá na frente. E a gente viu, no meio do ano passado, durante a janela, que bateu o desespero e o projeto esportivo foi, jogado às traças. Que graças a Deus apareceram jogadores bons, com uma idade avançada, mas que conseguiram suportar a pressão e deixar o Vasco ainda na primeira divisão. Que foi o caso do Medel, que foi o caso do Payet e que foi o caso do Verratti. E também o Maico, não no grau de importância dos 3 primeiros, mas é outro jogador experiente que chegou e conseguiu aí sustentar o Vasco na primeira divisão. Esses são os pontos positivos do Pedro Martins. Os pontos negativos: 58 jogadores foram contratados pelo Cruzeiro em 2 anos e 5 ou 6 trocas de treinadores. Confesso a vocês que é um número que assusta. Agora, o que o Cruzeiro oferecia para o Pedro Martins? Como que ele poderia ir ao mercado? Deixando claro que esses quase 60 jogadores não foram todos adquiridos. Até porque o Cruzeiro SAF do Ronaldo Fenômeno, talvez das SAFs no Brasil, é a que tem aí a maior austeridade financeira, é a que mais segura. A gente já viu aí sobre essa administração do Ronaldo que nomes de expressão para o Ronaldo ir atrás, comprar, colocar a mão no bolso, como a SAF do Botafogo já fez, como a própria SAF do Vasco já fez, como a SAF do Bahia já fez, que são aí as mais famosas que nós temos no Brasil atualmente. A do Cruzeiro passa longe disso. Então eu também não posso desdenhar dos nomes que o Pedro Martins trouxe para o Cruzeiro se eu não sei qual era o orçamento que o Ronaldo liberava para o Pedro Martins. Então, assim, eu estou trazendo aqui para você, torcedor, que eu não sou nem otimista com a contratação do Pedro Martins e eu não sou nem pessimista pela contratação desse profissional. Por esses fatores todos que eu trouxe por aqui. Porque é muito complexo você analisar um trabalho de um profissional nesse ramo, sendo que você não sabe orçamento, até onde ele pode alcançar, o que ele pode fazer e principalmente na SAF do Vasco, que é a tal da autonomia. Lembrando que naqueles prints vazados do Alexandre Matos em conversa com o jornalista Pedrosa, ficou bem claro ali que ele escreveu: eu não tenho poder que sim e eu não tenho poder do não. Ou seja, era algo assim que eu até gostaria disso num determinado momento, que alguém viesse a público explicar o que é não ter o poder do sim e o que é não ter o poder do não. É, no caso, um cara que está ali sendo alguém figurativo, está ali exercendo esse cargo. Então, eu fico sempre nessa pegada. Torcedor, a gente se encontra daqui a pouquinho lá no Atenção Vascaínos, eu e o Emerson Rocha,
e eu já vou querer trazer uma escalação do Vasco. Eu ia trazer aqui, mas eu vou deixar para você lá no Bom Dia Gigante do que eu penso. Essa questão do Payet dificilmente vai jogar amanhã. Eu tenho um substituto para o Payet. Se eu fosse o Ramon Dias, eu ia escalar um jogador para fazer essa posição de meia central. Tá curioso? Assiste a gente lá no Bom Dia Gigante. Daqui a pouco eu tô chegando 10 horas, eu e o Emerson Rocha. Por favor, like, não custa nada. Compartilha nas suas redes sociais, que vai continuar sempre fortalecendo o nosso trabalho aqui no Ave Mais e também no Atenção Vascaínos. Então, galera, encontro marcado. Daqui 3 horinhas a gente tá lá. Eu, você e o Emerson Rocha. Tamo junto.